que o profeta, uma das incumbências de um profeta é denunciar. E a pessoa que denuncia, às vezes, não é bem vista, né? Muitas vezes o profeta, principalmente do Velho Testamento, ele não era bem visto. E muitos foram mortos por causa disso. O profeta, ele tem essa responsabilidade de expor aquilo que as pessoas não gostam de mencionar, aquilo que está escondido. Deus dá a responsabilidade do profeta trazer à tona. E talvez essa noite a minha função aqui não seja nem tanto de um mensageiro, mas talvez de um profeta. E vocês vão descobrir ao longo da mensagem. E para isso eu vou usar um texto, um livro, escrito por um profeta. Não sei quantos conhecem. Nós vamos estudar hoje o livro de Oséias. Então, convido os irmãos a abrirem lá no livro de Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1. Eu sei que talvez muitos não conheçam a história desse homem, desse profeta de Deus. Está lá no Velho Testamento. Oséias, esse nome, Oséias, significa salvação. Oséias é sinônimo de Josué, que é sinônimo de Jesus. Os três nomes têm o mesmo significado, que é salvação. Oséias faz parte do que a gente classifica de os profetas menores. Quantos profetas menores temos na Bíblia? 12. Oséias é o primeiro deles. Agora, esse nome, essa classificação de profetas menores, não era porque eles eram pequenininhos, assim, é porque, por causa do tamanho do livro, comparativamente a Isaías, Ezequiel, Jeremias, que são livros grandes, 40, 60 capítulos. Os profetas menores são textos mais breves, pequenos, né? É nesse sentido, né? Oséias, então, ele inicia a sessão dos 12 profetas menores, né? E ele viveu na região do norte, que é a nação de Israel. Se vocês estão lembrados da história, logo depois do reinado de Salomão, né? O reino se dividiu em dois: o reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul, que chamava-se Judá, né? Se dividiu em dois. E Oséias foi um profeta do reino do norte, ou seja, de Israel. E ele foi contemporâneo dos profetas Isaías, Miqueias, que foram profetas do reino do sul, ou seja, de Judá. Estou falando só a parte histórica para vocês se localizarem aí, né? E Oséias, o ministério dele, né, aconteceu no final do reinado de Jeroboão, e depois seguiu para outros reis, né? O que estava acontecendo nessa época? No período de 750 a.C., tá? Isso aconteceu, né? Começando no final do reinado de Jeroboão. Como é que estava o povo de Israel naquela época? Como é que estava? Duas características fundamentais, e essa é a razão do porquê o motivo dessa mensagem de hoje.
porque tem a ver conosco. São dois os motivos. Primeiro, grande motivo é que estava nessa época, onde Oséias foi chamado para ser ministro, estava havendo uma grande corrupção moral na nação. Uma grande corrupção moral. Segundo, estava acontecendo um declínio espiritual em toda a nação. Então essas são as duas características da nação de Israel quando Deus levantou Oséias: corrupção moral e declínio espiritual. E Deus levanta Oséias para denunciar esses dois fatores. Quando eu digo corrupção moral e declínio espiritual, eu estou falando tanto do povo de Israel como povo de Deus e como nação, né? Transportando para os dias de hoje, nós podemos dizer a igreja, e vamos falar especificamente a igreja brasileira, e também a nação brasileira, ou seja, o Brasil. Então, eu particularmente vejo que essas duas características que ocorriam em Israel na época de Oséias é exatamente o que nós hoje estamos vivendo: corrupção moral e declínio espiritual. Essa é a denúncia. O tema do livro todo vai falar sobre pecado, castigo, como consequência do pecado, castigo e o amor incondicional de Deus. Que, apesar de tudo isso, apesar de todo pecado, apesar de toda a degeneração, apesar de toda a corrupção, Deus continua amando. Esse é o amor incondicional. Então o principal tema do livro de Oséias gira em torno desses três aspectos: pecado do povo, o castigo que vem como consequência do pecado, as consequências do pecado, o castigo, e o amor de Deus em tudo isso. Como é que Deus consegue amar um povo mesmo no pecado? E aí então nós vamos ler, começar a ler aqui desde o capítulo 1, Oséias capítulo 1, nós vamos ler até o verso 8. E a maneira como Oséias, o livro de Oséias introduz esse tema é muito dramático, né? É muito dramático. E ela é uma figura, uma metáfora de como Deus sente, como Deus vê as coisas, né? É Deus mostrando para Isaías a maneira como Deus está vendo tudo isso, o que Deus está sentindo. Então é como se Deus abrisse o coração para Oséias e Oséias tivesse essa revelação e tivesse registrado. Nós vamos ler aqui, ela é dramática, né? É uma coisa absurda, chega ao ponto do absurdo, né? Vamos ler para vocês terem uma ideia. Oséias capítulo 1, tá? Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reino do norte. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor disse, olha o que Deus falou para Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições, ou seja, vai, pega uma prostituta, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor.
Olha, presta atenção no que Deus está falando. É Deus que está falando para o seu profeta. Vai, toma uma prostituta e vai ter filhos com ela. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Uma filha agora. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecido, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Verso 8. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concedeu à luz um filho, terceiro. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Vamos ler até aqui porque já é muito grave. Exato. Vocês prestaram atenção na leitura? Viram o que está acontecendo? Deus chega para Oséias e fala: Oséias, você vai pegar uma prostituta, você vai ter um filho com ela, esse filho vai se chamar Jezreel. Sabe o que significa Jezreel? Deus espalha, Deus desfaz, Deus espalha. E é o que aconteceu com o povo de Israel. Ia se espalhar, não ia existir mais como nação. Esse é o primeiro filho. Depois nasce uma filha. E Deus fala assim: ó, o nome dela vai ser desfavorecida, porque eu não vou mais ser a favor de Israel. Chega. Israel não vai conseguir mais nenhum favor de mim. Por isso chama ela de desfavorecida. Depois de ter desmamado desfavorecida, concebeu e deu à luz um terceiro filho. E isso, então, o nome dele foi Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, e nem eu serei mais vosso Deus. Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, chega para Oséias e fala: é isso que você tem que dizer. É isso. Então vocês percebem a gravidade, né? A situação da nação de Israel. E qual o motivo? Como eu disse antes, corrupção moral e declínio espiritual, a ponto de Deus declarar essas coisas para o profeta Oséias. E isso é interessante, porque essa situação de Oséias, de ter que casar com uma prostituta, ela é uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma forma de mostrar algo espiritual. O que está de qual é o significado espiritual? Esse que é importante a gente entender. O que Deus está mostrando? Ele está falando assim: olha, Oséias, eu vou compartilhar um negócio com você. Deus falando para Oséias, para você sentir o que eu estou sentindo. Imagina você pegar uma prostituta, ter 3 filhos com ela. Uma se chama Deus espalha, o outro é uma desfavorecida e o outro não é meu povo. Deus está falando: eu me sinto, você vai sentir como eu, porque eu sinto isso, como se eu tivesse casado com uma prostituta.
Está se referindo à nação de Israel. Vocês estão entendendo? E essa prostituta vai ter 3 filhos, só que esses filhos não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Uma é desfavorecida, o outro é não meu povo e o outro está espalhado por aí. É isso que a igreja está gerando? Filhos assim? Essa é a pergunta. Em toda essa situação, toda essa gravidade, Deus ainda, na sua misericórdia, Ele demonstra o seu amor incondicional. Logo em seguida, quando se a gente lê verso 10, você vai ver que o discurso, ela muda repentinamente, né? Totalmente. Vamos ler no verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel, esse mesmo que antes foi amaldiçoado. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Olha que interessante. Deus, na sua infinita misericórdia, no amor que Ele tem por Israel, apesar da situação de Israel, ainda Deus diz, mas um dia, esses meus filhos vão voltar para mim. E aquele que havia sido espalhado, eu vou juntar. Aquele que era desfavorecido, eu vou ser favorável a ele. E os que não eram chamados meu povo, eu vou chamar de meu povo. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Um povo tão longe, tão corrupto, tão longe de Deus. Mas o coração de Deus não muda. O amor de Deus não muda. E Ele faz essa declaração. É como se Deus estivesse olhando a igreja, o estado da igreja atual. E nós fazemos parte da igreja. E se entristeça com o estado. Mas ao mesmo tempo Deus, Ele vê lá o futuro, uma igreja santa, que realmente é o povo dele. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Eu gostaria de seguir aqui o capítulo 2, para a gente prosseguir e ver a narrativa de como ela se desenvolve, né? Capítulo 2, verso 2, Deus fala assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, os seus adultérios de entre os seus seios. Deus volta à repreensão, né? Quando ele fala assim, repreendei vossa mãe, significa assim, o povo de Israel era chamado de filho de Israel, né? Então, como se a nação fosse a mãe dos filhos, né? E Israel representa a esposa de Deus. Por isso que ele fala, repreendei vossa mãe, repreenda a nação de Israel, porque ela não é mais minha mulher, e eu não sou seu marido. Essa é a relação, né, que Deus faz essa analogia, né? Para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e seus adultérios de entre os seus seios. Verso 8: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-lhe-ei e reterei ao seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã,
meu linho que me deviam cobrir a nudez. O povo estava tão longe do Senhor, que não reconheciam mais Deus como provedor de todas as coisas, do vinho, do trigo, do óleo. Não reconhecia mais que todas as bênçãos, que tudo que eles tinham porque Deus tinha dado. Eles não estavam mais reconhecendo. Pelo contrário, tudo que eles adquiriam, eles consagravam aos deuses. E um deles é Baal. Isso é uma coisa interessante, muito interessante. O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem, essa história tem a ver conosco hoje? Muitas vezes, consciente ou inconscientemente, a gente acha que o que a gente ganhou, o que a gente adquiriu com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, o que a gente tem. De certa forma isso é verdade, mas você só conseguiu ter força, você só conseguiu ter esse dinheiro e teve capacidade disso, inteligência, condições, porque Deus te deu capacidade, inteligência, saúde, para ganhar esse dinheiro que você tem. E o pior, o que você tem feito com esse dinheiro que você ganhou? Porque a gente já aprendeu há muito tempo que é preciso saber como gastar o dinheiro. Como é que vocês têm ganhado o seu dinheiro? Comprando coisas que pertencem a Baal e trazendo para dentro de casa. Isso é uma forma, né? Existem outras. Então Deus fala: portanto, eu reterei o seu tempo, o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho. Né? E aí por fora. Verso 12: devastarei a sua vida e a sua figueira, de que ela disse: esta é a paga que me deram aos meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarei. Como é que você tem? Onde você tem investido aquilo? Onde você tem investido o seu tempo? Onde você tem investido o seu dinheiro? Onde você tem investido os seus esforços? Com os amantes? Esses amantes aqui pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa nesse mundo que desagrada o Senhor, que não faz parte dos planos do Senhor. Verso 14: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Veja de novo, entre as várias repreensões, você vê a demonstração do amor de Deus. É engraçado isso. Oséias é cheio dessas intercalações, né? A repreensão de Deus, a indignação de Deus, e de repente uma palavra, né, de amor, de esperança. E é interessante: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Muitas vezes a igreja é levada para o deserto para ter um encontro pessoal com Deus, onde Deus vai falar o coração da igreja. É no deserto. Por que no deserto? Por que tem que ser no deserto? Podia ser no shopping center. Qual a diferença do deserto e de um shopping center ou um parque de diversões? Isso aqui, né, não é muito difícil de imaginar e fazer e ver as diferenças. Imagina um deserto, imagina um shopping center. Imagina aí, qual é o seu shopping preferido? Aqui tem muitos. Tem o Eldorado, tem o Vila Lobos, tem o Continental, o Mineirão, sei lá.
Hoje então está cheio. Né? Imagina o shopping, né? Um sábado à noite. Imagina o deserto do Saara. É muito fácil ver a diferença. Né? Primeira coisa, no deserto não tem nada. Absolutamente nada. Nada. Se você girar 360 graus, é tudo igual. Areia, sol, calor, areia, o céu, areia. Agora, dá um giro de 360 graus no shopping center preferido de sábado à noite. O que você vê? Você fica perdido em tanta coisa, não sabe nem para onde vai, né? O que mostra isso? Deus te coloca no deserto porque é a única maneira de você prestar atenção. Porque se você estiver num shopping, a última coisa que você vai ouvir é a voz de Deus. Porque você vai estar pensando em mil outras coisas. Estou falando do shopping, mas pode ser outra coisa. Mas certamente, se você estiver no deserto, você vai ouvir, não só você vai ouvir, mas você vai querer ouvir a voz de Deus, porque senão você vai morrer. Você morre. Então você vai ouvir a voz de Deus, porque não tem mais nenhuma voz. E não tem mais nada para ver. Então, às vezes a igreja está tão distraída, está tão compenetrada nas atrações, que Deus é obrigado a tirar a gente do meio onde a gente vive, para colocar no deserto, para a gente ficar sem chão, sem céu, sem poder enxergar nada. E aí você vai ouvir. Né? Por que Deus faz isso? Porque Deus nos ama. Porque senão Ele deixaria você largado. Ele deixa lá. E aí quando você vê, você já foi. Essa situação que Deus está colocando diante de Oséias, né? Vamos mais adiante, capítulo 3, verso 1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de taças. Comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata e um homem e meio de cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Olha que interessante, como se Deus estivesse pré-anunciando o Evangelho aqui. Fala assim, fala assim: comprei-a, pois, para mim por 15 peças. Deus paga um preço para ter a igreja de volta. Quem que fez isso por nós? Jesus. Com a própria vida, com o próprio sangue. E aqui Deus falando a mesma coisa para Israel. Eu comprei, eu vou pagar o preço para ter de volta o meu povo, que na verdade não prostitui. E no verso 3 fala assim: e disse: tu esperarás por mim muitos dias, e não te prostituirás, nem serás de outro homem, e também eu esperarei por ti. Deus compra, te resgata, e faz agora, você vai ficar quietinho, vai te esperar, e eu vou esperar por você. Deus faz isso com cada um de nós. Deus nos espera. Deus nos espera para que nós retornemos a ser a igreja, a noiva de Cristo, como Ele sempre planejou. Sempre planejou.
Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, serás santo. Deus está separando, de novo, separando. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Você vai ser exclusivo agora, meu. Povo exclusivo, separado, santificado. Assim também eu esperarei por ti. Deus esperar por você. Você já pensou nessa ideia de Deus esperar por você? Será que existe um amor maior do que esse? De Deus esperar por você. Isso é um absurdo, gente. Não sei se vocês estão compreendendo a força dessa expressão. Eu esperarei por ti. Esperar o que de nós? O que Deus espera de nós? Espera nos dois sentidos. Esperar de esperar acontecer e esperar de desejar. Né? É a nossa purificação, a nossa santificação. Deus espera todos os dias que nós nos santifiquemos. Todos os dias. Deus está esperando. Esperando. E muitas vezes a gente deixa Deus esperando mesmo. Porque a gente não dá um passo sequer para a santidade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele age assim. Ele decidiu amar esse povo, essa igreja. Mas veja a gravidade da situação. Vamos para o capítulo 4. Eu estou pegando alguns trechos, mas o ideal seria ler todo o capítulo. Né? Não dá para fazer em meia hora. Capítulo 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Parece que aqui, no começo eu falei que essa corrupção moral, esse declínio espiritual, a gente pode ver em duas instâncias, né? A primeira em relação à igreja e depois eu falei em relação à nação. E aqui me parece que tudo que está descrito aqui, que quando você olha para a nossa nação, fala, puxa, isso parece que Deus está falando do Brasil, né? Parece que Deus está falando do Brasil. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. O que prevalece? O perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. O que é isso, gente? Eu acho que a gente está vendo o nosso país. Como se Deus tivesse escrito, né? Há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Está de luto. E todo o que mora nela desfalece. Às vezes a gente olha para os noticiários do dia, dá desânimo, né? Dá desânimo, dá insegurança, dá tristeza, dá tudo. E é o que nós vemos aqui. Verso 4, capítulo 4, verso 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. O teu povo é como os sacerdotes, aos quais acusa. É igual o povo, né? O povo que chega e reclama do governo, que o governo é corrupto, que o governo é isso, que o governo é aquilo, porque os políticos são isso e assado, mas eles fazem exatamente o que
os políticos fazem. Então, Deus falando, o povo é como os próprios sacerdotes que eles acusam. Ou seja, o povo é exatamente igual àqueles que eles estão acusando. Você fala, mas você faz a mesma coisa. Isso serve tanto na esfera política da nação, como perfeitamente ela se encaixa na esfera espiritual da igreja. Você quer ver? Quantos líderes espirituais do nosso país agem de maneira injusta? E muitas vezes você corrobora para isso, você contribui para isso. E se você estivesse no lugar daquele pastor, daquele líder, ele se faria igual. É isso que Deus está falando. O povo, o sacerdote, tudo igual. Tudo a mesma coisa. E aí vem o verso 6. E esse verso 6, para mim, é o fundamental. É o tendão de Aquiles. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O que está destruindo o povo de Deus? A falta de conhecimento. Baseado nesse versículo, eu ouso a dizer que a maior tragédia da igreja é a ignorância do povo de Deus, que não conheceram a palavra de Deus. Essa é a maior tragédia da igreja. Porque o povo não conhece, não tem conhecimento da palavra de Deus. Isso é fato, isso é real, isso é assim, infelizmente. Quantos de nós temos o hábito diário de meditar na palavra de Deus? Meia hora que seja. Meia hora é muito pouco, mas que seja. Mas diariamente. Quantos então leem a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida? Quantos leram Oséias? Quem sabia que Oséias existia na Bíblia? São perguntas básicas. E olha quanta coisa está ali, em menos de 4 capítulos. Eu vou repetir, irmãos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É difícil estar nessa situação que eu estou, mas é isso que, para isso que acho que Deus me chamou, sabe? Ser aquele profeta, desmascarar, desvendar algumas coisas, de expor algumas coisas, porque é necessário. Até quando nós vamos continuar sendo destruídos por causa da nossa própria falta de conhecimento? Mais nada. Mais nada. 99,9% dos casos, quando dá um problema, a gente acusa o inimigo, acusa Satanás, acusa os demônios. Mas eu diria que 90% dos casos o problema não está no demônio nem no Satanás, está na falta de conhecimento da Bíblia. Disso eu tenho absoluta certeza. Então, a causa do problema, na esmagadora maioria dos casos, não está no diabo, está em nós mesmos. Está no que se chama ignorância à palavra de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, existe um outro fator.
talvez seja pior ainda. O fato de você conhecer e rejeitar. É o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Se ele rejeitou, é porque ele conhecia. Não tem como rejeitar um negócio que você não tem. Né? Se você rejeitou o que você tinha. Rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. De teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Gente, isso é tão real, tão real. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Pode estar sendo muito rigoroso e radical, mas às vezes a gente quer encher a igreja de pessoas, de gente, faz várias atividades, tenta trazer pessoas, enche, multiplica, mas se elas não têm conhecimento de Deus, essa multiplicação de pessoas na igreja vai resultar na multiplicação de pecados. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. É isso que Deus está falando. Vocês estão entendendo a gravidade do que está sendo dito aqui? E eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentaram-se do pecado do meu povo e da maldade dele, tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigarei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Esse povo era um povo religioso, era um povo que dizia que adorava a Deus, ia na igreja todo dia, fazia um monte de coisa, mas eram prostitutas, já tinham abandonado mesmo, no seu coração já tinham abandonado a Deus há muito tempo. Vinha na igreja só para bater cartão, só para marcar presença. E Deus fala que o espírito de prostituição estava ali e que os enganou. E aí sim, continua a repreensão de Deus à nação de Israel através do profeta Oséias. Irmãos, esse livro continua, né? Ele tem 14 capítulos, nós estudamos até o 4, são mais 10 capítulos, que vale a pena meditar. Isso foi só uma introdução, né, daquilo que Deus tem falado nesses dias para nós.
para nós. Com tudo isso, para concluir já, com tudo isso, algumas reflexões, algumas reflexões eu acho que cabe e é importante nós pensarmos. Primeiro, revermos a nossa vida cristã. Revermos profundamente a nossa vida cristã. Qual o propósito? Por que você está aqui? Por que você faz o que faz? Qual o propósito de Deus na sua vida? Algumas questões como essa têm que ser refletidas pessoalmente na vida de cada um de nós. Se quisermos voltar a ser a igreja como Deus quer que seja. Na sexta retrasada, na reunião de oração, veio à mente uma imagem, como se fosse um desejo de Deus. A figura era mais ou menos assim. Imagina você no deserto, né? E a gente sabe que no deserto tem oásis, né? O que é o oásis? Um lugar no meio do deserto onde brota água, e pelo fato de brotar água existe vegetação, existe alimentação, existe uma água corrente, né? E esse oásis ela é fundamental para a sobrevivência das pessoas que percorrem aquelas regiões áridas, né? E é como se a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo fosse um oásis no meio do deserto, para que as pessoas que estão perdidas no deserto possam afluir naquele oásis onde flui um rio de águas vivas, onde elas vão beber e vão viver e vão ser alimentadas. A impressão que eu tive é que Deus quis me mostrar que esse é o desejo de Deus, para que a igreja se torne um oásis para aqueles que estão morrendo no deserto. Esse lugar aqui, nós fomos chamados para sermos mordomos desse oásis. O que o mordomo faz? Ele cuida do lugar, deixa tudo limpinho, recebe aqueles que vêm morrendo, dá um copo de água, colhe uma fruta. Cada um de nós aqui. Nós vivemos no oásis, nós estamos no oásis. Mas não para ficar deitado numa rede, mas para servir aqueles que vêm de fora. Esse é o sonho de Deus, para que nós sejamos esse oásis. Agora o rio de água viva, esse é Jesus. Está lá, está brotando. Mas muitas vezes a gente percebe que o nosso poço de água está seco. Muitas vezes você entra sedento e volta sedento. Cadê esse rio? Cadê esse rio? Tem que estar no meio de nós. Mas para que esse rio brote, né, e corra, é necessário que primeiro nós nos arrependamos, reconheçamos os nossos erros, voltemos ao Senhor arrependidos. Para isso nós precisamos rever como é que está a nossa vida cristã. Profundamente, todos nós, sem exceção, profundamente. Como é que eu estou vivendo? Como é que eu
E para finalizar mesmo, eu quero enfatizar de novo, né? Aquele versículo que nós lemos aqui, 4:6, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Essa é uma palavra que vai ser dita hoje e hoje vai ser dita N vezes. N elevado a 200 vezes. Porque é necessário. É necessário. Não permitam ser destruídos pela própria ignorância. É necessário conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da palavra de Deus. Eu não sei o que você vai fazer, mas saia dessa ignorância, saia dessa falta de conhecimento. Há muito que aprendemos, há muita coisa que Deus quer falar com você. Vocês não imaginam? Mas, com toda essa ignorância, fica difícil. Até coisa outra vez. Tomem isso com carinho. E eu diria, levem isso muito a sério. Muito a sério. Esse versículo. Não seja um integrante de um povo que é ignorante na palavra. Não seja. É um conselho que eu dou. Leve muito a sério essa questão. É imprescindível. Não há alternativa. Não há como crescer na vida cristã. Não há como ser cristão verdadeiro continuando a ser ignorante da palavra de Deus. E ela está disponível. Nós temos toda a liberdade nesse país. O acesso livre. Né? A Bíblia é gratuita. Né? Hoje tem até no celular. Tem. Se tem dificuldade, procura ajuda. Mas não fique ignorante. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra de Oséias. E o meu desejo, o desejo do meu coração, é que verdadeiramente o Senhor inspire, o Senhor incentive, o Senhor empurre o teu povo a querer te conhecer mais e mais, de entender os teus propósitos para cada um e para a tua igreja, Senhor Deus. Pai, nós não queremos ser destruídos pela falta de conhecimento. Senhor Deus, tantos erros, tantas atrocidades, tantas tragédias já têm acontecido, justamente por causa dessa ignorância. Não permitas que isso perpetue no nosso meio, principalmente na nossa igreja. Tem misericórdia de Deus. Senhor, toca no coração de cada um e mostra a seriedade, a profundidade e a urgência da necessidade de te conhecer e te conhecer através das tuas escrituras, Senhor Deus. Pai, não queremos ser como aqueles que estão desertos, perdidos, sem rumo, mas queremos ser como um oásis, como o Senhor tem mostrado, e como mordomos desse oásis, Senhor Deus, onde muitos virão para serem restaurados e salvos. Senhor, faz isso, Senhor, com a tua igreja. Assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justificam-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez.